Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Bom, então vamos lá. Antes de eu começar a falar da fala racista de Lula, que não está tendo o peso que deveria ter na mídia, eu quero relembrar da época em que o presidente Bolsonaro ele foi atacado na mídia, nessa mídia militante. Até mesmo na Globo chegaram a citar o assunto porque ele chamou uma descendente de japonesa de japonesa. E na época chamaram ele de racista, usaram isso como pretexto para poder rotular Bolsonaro como racista. Só que quando entrevistada pela Jovem Pan News, a Thaís Oyama, que é descendente de japonês, ela disse que ficou lisonjeada sobre a reação de Bolsonaro ao livro. E ela não se ofendeu com o comentário do presidente Bolsonaro, porque ela é descendente de japonês. Então usaram isso para poder atacar o presidente Bolsonaro. Outro caso, que usaram também para poder atacar o presidente Bolsonaro é sobre uma expressão que ele usa muito, que é aquela pintou um clima. Para quem atacou o presidente Bolsonaro, quando ele falou em um podcast sobre a questão dele ter ido visitar a casa das venezuelanas em Brasília e tal, e ele falou isso, que pintou um clima, pintou uma oportunidade, ele viu uma oportunidade de ir até o local, a transmissão foi ao vivo, e nesse mesmo podcast, em outro momento, sobre outro assunto, ele repetiu o mesmo termo, pintou um clima. É uma mania dele, é uma expressão que ele usa. É claro que foi mal colocada, naquele momento e mal interpretada. A esquerda pegou aquilo como pretexto, aí quis rotular Bolsonaro como uma espécie de pedófilo ou algo do tipo. E começaram a atacar ele sem piedade. Atacaram abertamente o presidente Bolsonaro. Agora, Lula, em um evento, ele viu uma jovem afrodescendente sentada, ele foi até ela, até essa jovem, e ele disse que primeiro pensou que ela fosse cantora. E depois ele viu que não ia ter música. Aí depois ele virou e falou, não, então eu achei que ela ia batucar alguma coisa, porque um afrodescendente desse gosta de batucar. Uma fala racista. Aí você vê o comportamento dessa mídia militante. Com Bolsonaro, que chamou uma descendente de japonesa, eles logo atacaram. Não, comentário racista. A mídia militante começou a divulgar matérias atacando o presidente Bolsonaro, na época sem piedade. Agora, com a fala de Lula, o comportamento foi outro. Foi visto até repórter da Globo dizendo que era para ser um dia perfeito, maravilhoso, mas aí Lula resolveu brincar. Olha a diferença de comportamento. Bolsonaro chamou uma descendente de japonesa. Racista, vamos atacar nas redes sociais, vamos divulgar matérias, vamos rotular. Aí teve aquela questão com as jovens venezuelanas, algo que foi transmitido ao vivo. Não, é pedófilo, o comentário do cara. Aquele André Janones foi o que mais divulgou isso. Pedófilo, vou denunciar, vamos prender e tal, pedófilo. E começaram a atacar nas redes. Agora Lula, que teve uma clara fala racista que ofendeu várias pessoas afrodescendentes, aí eles querem passar a mão na cabeça, querem dizer que ele estava brincando, que foi uma brincadeira, que ele não soube se expressar. Eu já trouxe aqui material mostrando o investimento alto de Lula com merchan, com propaganda, com marketing. Por isso que você vê a Rede Globo defendendo Lula, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Ele está pagando para poder preservar a imagem dele, salvar a imagem dele, mas não tem como salvar. Não tem como preservar diante dos escândalos que estão acontecendo, voltando com marcas de corrupção, como foi o caso dessa obra da Abreu e Lima, que foi 8 vezes o valor que tinha sido orçado e a obra não foi finalizada, e volta essa obra também, que foi o marco da Lava Jato,
um símbolo de corrupção, de lavagem de dinheiro, né? E os escândalos acontecendo, rombo no primeiro ano de governo dele, fechando no vermelho, sendo que Bolsonaro entregou no azul. Por isso você entende que tem um desespero por parte da esquerda em querer impor censura, né? Botar essa PL da censura em prática. Porque no momento que eles conseguirem controlar a informação, né, eles vão poder decidir o que é divulgado. Então a verdade não vai ser divulgada. Vai ser divulgado aquilo que eles querem. Então, casos como esse que aconteceu de racismo, né, aí eles vão ter um controle maior, porque aí eles vão poder falar, não, o Lula estava brincando, é diferente de Bolsonaro. Bolsonaro falou sério aquele comentário dele racista, mas Lula não, Lula falou brincando, é brincadeira, gente, é brincadeira. Eu vi nas redes sociais até aquele Fernando Holliday, né, ele é afrodescendente, e ele indignado falando com relação a isso, né? E falando do comportamento dessa mídia, que ao invés de mostrar o racismo que aconteceu de fato, eles querem passar pano. Porque o que vemos que acontece no Brasil não é o que acontece, é por intermédio de quem acontece. Essa é a realidade que estamos vivendo agora. Porque se fosse Bolsonaro que tivesse dito isso, né, que tivesse pensado que ela iria batucar alguma coisa, porque afrodescendente gosta de batucar. Tá entendendo? Se fosse Bolsonaro que tivesse dito isso, ia estar estampando nas capas dos jornais, iam estar fazendo matérias de abertura de programa, matéria principal no Jornal Nacional, estariam atacando ele de todos os lados. Mas como é Lula, eles tentam criar cortinas de fumaça. Eles tentam não passar o que está acontecendo. É igual aquele exemplo de outro dia do repórter da Rede Globo, né, que ele estava lendo a capa dos jornais, aí quando ele foi ler a capa o azar dele foi esse, né, que a primeira matéria que ele foi ler foi do rombo de Lula. Aí ele foi ler lá do rombo do primeiro ano de Lula, ele travou, ele não quis ler. Pô, a gente tá recebendo para defender o cara. Aí ele travou, não, gente, ó, houve um erro aqui, vamos corrigir as capas que estão erradas, né? Daqui a pouco eles vão colocar as capas certas. Não, eles não querem falar. É exatamente isso, eles querem proteger Lula, porque estão ganhando dinheiro para isso. Essa é a realidade da mídia hoje no Brasil, né? Então, esse assunto envolvendo o racismo de Lula não está ganhando o peso que deveria ganhar, porque foi uma fala racista. Se fosse com Bolsonaro, o tratamento teria sido completamente diferente. Não iriam dizer que foi brincadeira. Olha o exemplo dessa descendente de japonês que Bolsonaro chamou de japonesa. Não disseram que ela era descendente de japonês. Não, falaram, não, olha, Bolsonaro chamou a japonesa de japonesa. Que horror, que horrível. Não, isso aí não pode. Racista. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. E ela mesmo disse que se sentiu lisonjeada por ele ter visto o livro, né, e não se sentiu ofendida, porque ela é descendente de japonês. Diferente, uma situação completamente diferente com o que aconteceu com o Lula, que foi claramente uma fala racista. Tanto que o próprio Fernando Holliday, ele disse isso, né? Porque a máscara do PT, ela caiu, porque é exatamente aquilo ali. Porque assim como eles enxergam os negros, né, que só servem para isso, só para batucar, ele até falou, observe a campanha do PT, as campanhas que o PT faz quando tem negros, são sempre caracterizados com dread, estão jogando capoeira, estão batucando. É assim como eles veem, eles não veem o negro além disso. Eles só enxergam o negro naquilo ali, né? Então, foi uma fala racista, claramente, abertamente, mas não tem o peso que deveria ter por se tratar de Lula. E Lula eles querem defender a todo custo. Mas enquanto não conseguirem aprovar essa PL da censura, a verdade vai continuar sendo divulgada. E a máscara dele a cada dia está caindo. E não tem como passar pano, né? Vê-se agora um malabarismo por parte da Rede Globo, né, em querer proteger Lula. Mas toda vez que ele abre a boca, ele solta uma pérola. E o comportamento dele, a cada dia que passa, vai entregando a que ele veio.